quem for fazer perguntas, faz bem alto para poder gravar bem. O Isaac ora conosco, fazendo um favor. Não pode? Faça um. Pode ser. Pai, em nome de Jesus, abençoe agora esse momento de escola dominical, que possa ter por pouco, que possa entender mais. Abençoe o que estávamos falando, que consiga dar aula tudo que ele planejou, que possa ouvir tudo bem. Em nome de Jesus, amém. Tudo bem? Amém. Eu tive até língua, foi ao lado de lá. Estamos, viu? Até falar que a checa está mais por fora aí. Estudando o livro de Daniel. E estamos no seu capítulo 10. Vocês se lembram? Os capítulos 10, 11 e 12 de Daniel formam um todo. Então hoje, no dia 9 de junho de 2013, segundo o calendário gregoriano, que substituiu o juliano, que substituiu o romano, nós estamos aqui para dar continuidade a Daniel 9. Então eu gostaria de Daniel 10, 11, 12, a quarta visão que Daniel recebeu e que diz respeito à consumação do plano de Deus para Israel. É uma profecia que abrange desde a época em que Daniel estava sob o reinado de Ciro, o Medo, Ciro, o Persa, e Dário, o Medo, formando uma coalizão, do governo Medo-Persa, dos braços da espada, desde aquela época de Daniel até o final da tribulação, que vai receber Jesus Cristo na sua segunda vinda. Então, esse é o período da consumação do plano de Deus para Israel. Um período longo, que vem desde o retorno do cativeiro babilônico até a segunda vinda de Cristo. E aí eu estava até meditando outro dia a respeito disso. Tudo isso poderia ser muito diferente. Israel foi para o cativeiro por rebelião. Trocaram Deus por deuses que não são deuses. O plano de Deus é que Israel encabeçasse as nações. Era para Israel ter reis até hoje, reis da estipe, da linhagem, do grau, do quilate, do tamanho da grandeza de Davi, de Salomão, mas por causa da dureza do coração deles, do investimento de Satanás para roubá-los, matá-los e destruí-los, eles se afastaram de Deus. E eles agora vão enfrentar um período de angústia, de conflito, de luta muito grande. As lutas entre os seis do norte, os Seleucidas, e os seis do sul, os Ptolomeus, conforme eu venho falando, e eles vão ficar ali no meio daquele corredor polonês, vão ficar ali apanhando os dois lados, dois grupos étnicos, dois povos que se odeiam, se odiavam. Como é que chama o filme que você citou aquele dia? Dos vizinhos que brigavam? Você que me citou isso? Abril Desesperado. Abril Desesperado? O Rafa estava até me contando a respeito de um filme, esse Abril Desesperado, que fala mais ou menos isso. Esses ranços que existem, inclusive, em muitos recantos mineiros, da briga entre famílias que se odeiam, muitas vezes é por causa de meio centímetro da cerca. A cerca era estar mais para lá, 2 metros, era para estar mais para cá, aí surge uma briga que vai atravessando gerações. Ou então por causa de uma vaca que passa por lá de lá do pássaro do outro, e o outro não devolve, e aí fica brigando. Briga os filhos, briga os netos, briga os bisnetos. Foi isso que aconteceu nesse período aí. Entre o ano 537 a.C. até lá na época de Antíoco Epifânio, um tipo do anticristo, lá por 300 anos de briga. 3 séculos. 3 séculos de briga entre a Síria e o Egito, e Israel ali no meio. E nada disso precisava ter acontecido. Eu fiquei pensando,
Porque tem certas partes da profecia que falam que tudo que está determinado vai acontecer. Deus, na sua presciência, sabia desse tititi, dessa cisânia, desse conflito, né, dessa rusga, dessa briga toda que ia acontecer. Você pensa, por que ele não evitou isso? Porque ele optou por permitir que a história acontecesse assim. Ainda que assim, porque quando a gente vê dentro da profecia do capítulo 11, nós vamos ver que uma das coisas que mais aparece nessa profecia de Daniel 11 é que os reis faziam o que queriam. Ele vai fazer o que ele quiser. Ele vai fazer tudo que der na vontade dele, tudo que der na teia dele, ele vai fazer do jeito que ele quiser. Ou seja, ele vai agir conforme tudo que ele determinar no seu coração. Os seis são citados. Por isso, quando Israel pediu um rei, Samuel deu os direitos do rei. Falou, se o rei submeter a lei, a nação toda vai prosperar. Se ele cair, todos nós vamos cair juntos. Exatamente. Ele tinha a liberdade de fazer o que ele quiser. E eles quiseram assim mesmo. O governo humano é uma coisa muito problemática, que foi necessário por causa da rebelião pré-diluviana. Então, quando a gente vê esses reis da Síria e do Egito atuando, cada um fez a sua escolha. Era o exercício do livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo era uma permissão divina. E nada disso precisava ter acontecido se Israel não tivesse se afastado de Deus. Mas Israel se afastou de Deus, foi para o cativeiro, e agora vai voltar para tomar paulada, desde a época de Daniel até o final da tribulação. 2.500 anos tomando paulada na orelha, à toa. Não precisava. Você falou que é o quê? Foi? O motivo do que passou falando aí sobre o rei Saul? Pré-diluviano? Lá antes do Mas dilúvio. é pós-diluviano? Pré ou pós? Não, pois é. O governo humano foi permitido por causa da confusão pré-diluviana. Antes do dilúvio, dentro do governo, dentro da dispensação da consciência, Deus deixou a escolha de cada um. A sua consciência quer te acusa, quer não te acusa, está inclusive em Romanos. Aí você faz de acordo com a sua consciência. Só que a consciência, a gente sabe que ela não é suficiente para deter a ação do homem. A maioria dos pecados são conscientes. A pessoa sabe que não é para trair a esposa, mas trai. Sabe que não pode roubar, mas rouba. Sabe que não é legal mentir, mas mente, por aí vai. Ou seja, saber que você está fazendo errado, você sabe. Só que não é suficiente para te deter nas suas ações. E assim foi antes do dilúvio. E foi tão exagerado a pecaminosidade que Deus teve que permitir que homens governassem homens, porque o principal pecado pré-diluviano era a violência. O cara pisava no seu pé e você matava o outro. O Lameque fez até uma canção, um dos descendentes de Caim, para se ufanar disso. O cara pisou no meu pé, eu arranquei a cabeça dele. O cara fez um rap para se ufanar disso. Mas hoje está igual, então. Pois é, porque assim como era nos dias de Noé, assim vai ser também nos dias antes da vida do filho. Está na moda agora. Aí, mané, perdeu, me dá seu dinheiro, eu só tenho 30 contas, então toma fogo. Joga um litro de álcool no cara e põe fogo. Não tá na moda isso agora? Não, se olhar diferente para a pessoa... Pois é, nós estamos voltando à situação que era antes do dilúvio. Violência e promiscuidade exagerada. Não, o Ivan falou uma vez, na escola bíblica, que a filosofia do homem natural é saber fazer o que é bem e o que é mal e faz o que é mal. Ele sabe o que é certo e errado, mas ele não faz o que é errado. Ele está citando Romanos 7. A consciência não é suficiente para te deter. Por isso Deus permitiu o governo humano. As autoridades foram permitidas, autorizadas por ele. Isso é o assunto de Romanos 12, se não me engano. É a espada. Se você faz o mal, você tem a espada, e a espada é o governo. É a autoridade para punir. Só que as leis, a violência aumenta porque as leis estão tudo flexibilizadas. O rapaz lá do mensalão tem 20 anos, não foi punido até hoje, não vai ser nunca, e por aí vai.
os índios e os de menores, eles tomaram consciência do grau de impunidade que lhes foi outorgado pelas leis e estão aprontando. Invade a fazenda, passa trator em 10 mil pés de laranja, quebra tudo e fica por isso mesmo. Mata, olha, 2, 3 dias atrás, um adolescente de 17 anos manipulou o namorado de 20 para matar a mãe e pôr fogo nela, para ela ficar com seguro. Ela vai e fala assim, ó, em vez de encana, não faz isso não que é feio, tá? Pode ir embora. Fica assim. Porque eles têm, os índios e os de menores tomaram consciência. Puxa vida, a lei nos protege, a gente pode fazer o que quiser que não acontece nada. E a impunidade vai gerando a oportunidade, vai né, desgringolando, vai piorando. Vai gerar libertinagem, né? Aqui do interior, que pegou um taxista, matou, cortou ele todinho, os pedaços todinho e jogou no fora e fugiu, todo mundo sabia quem era, e fugiu para os Estados Unidos. Ficou nos Estados Unidos 2 anos, aí foi pegado, foi deportado para o Brasil. Chegou aqui, em Minas Gerais, a Polícia Federal pegou ele lá e a gente chegou preso, mas só que ele foi lá de Por isso que vai, nos dias antes da volta de Jesus, a coisa vai ficar ruim, igual foi antes de Noé. Então, Israel passa por isso tudo aí, há 2.500 anos, simplesmente à toa, de bobeira, não precisava, porque se afastou de Deus. Então vamos ao nosso texto, que se encontra em Daniel 10, nós não vamos reler todo o texto, que nós já lemos na semana passada, mas nós vamos reler aqui a parte que tange, que faz referência àquilo que nós vamos ler agora de imediato. Daniel 10, 1. No terceiro ano de Ciro, que foi 537 a.C., rei da Pérsia, foi revelado a palavra de Daniel, aquele lá, o mesmo de 70 anos atrás, que o rei Nabucodonosor deu o apelido de Beltesazar. E a palavra era verdadeira, e envolvia grande conflito, porque era uma guerra muito extensa, dentro da qual Israel involuntariamente estaria envolvido, a guerra do norte contra o sul, da Síria contra o Egito, dos Seleucidas versus dos Ptolomeus, e eles ali no meio, o Sabá, né, um grande conflito, a palavra conflito, Sabá, que também quer dizer que é um sofrimento prolongado, que é uma coisa que ia trazer muito sofrimento. Aliás, ela é Sabá, essa palavra, essa revelação, ela é Sabá, ela é, quer traduzir por conflito, mas tem um sentido um pouco mais amplo, né? Que é de uma guerra extensa, de um sofrimento prolongado. Ele tem, na realidade, um tríplice sentido, que até Daniel, para receber essa revelação, ele passou, desmaiou, caiu. Nós vamos ver aqui que, quando a gente vê esmiuçando no hebraico, tem uma parte aqui que fala que ele ficou todo dolorido. Ele fala assim, ele está lá todo arrebentado, tremendo. Aí o anjo falou, e aí, pode continuar conversando com você? Você aguenta? Não, pode deixar. Eu estou aqui com as dores aqui, beleza? Manda para os peitos aí que eu seguro a onda. A palavra hebraica aqui é a mesma para a dor que a mulher sente no parto. Ele estava sentindo em todos os músculos do corpo dele a dor que a mulher só sente lá na tecidura, lá de baixo, quando ela está parindo. Ou seja, ele estava sentindo dor de parto no corpo inteiro. Você lembra da dor de parto? Se você foi daquela dor da injeção nas costas? Da peridural. Pois é, mas a minha mãe mesmo já me falou que a dor as duas piores dores que ela sentiu foi a dor de parto e a dor de cálculo renal sendo expulso pelo uretra, né? Quando a pessoa expulsa a pedra do rim. Eu vou falar que é bastante dolorido. Então é uma dor muito intensa, e ele estava sentindo isso em toda a musculatura dele, por causa da revelação e por causa da presença do anjo e da experiência que ele estava passando. Essa questão de revelação, eu lembro que o pastor Márcio uma vez falou que Deus ainda não nos revela tudo porque nós não suportaríamos. Você fala de Daniel aí, que ele ficou todo embriagado de
Desmaiou, caiu, tremeu, ficou de quarto, doeu. Imagina que ficou até com depressão, né? Ficou deprimido e tal, né? O emocional dele ficou abalado, né? Pelas revelações. E aí eu lembro que o pastor Márcio uma vez falou que Deus não nos dá tudo hoje, porque nós não suportamos esse corpo. Essa estrutura não suporta. Foi o caso da experiência de João em Patmos também, em alguns momentos na vida do apóstolo Paulo. Ele entendeu a palavra, teve a inteligência da visão. Bom dia. Naqueles dias, versículo 2, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Imagina o cara, não é chorar, é prantear 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me untei com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do rio Tigre, aí vem a revelação. Naqueles dias eu plantei por 3 semanas. E só lá no dia 24 de Nissan, o primeiro mês é Nissan, é que ele veio receber a revelação. Ou seja, ele ficou pranteando, solicitando, invocando, indagando, clamando de Deus a revelação dos detalhes a respeito da história de Israel, do destino de Israel, do futuro de Israel, por 21 dias. Se ele veio a receber essa revelação só no dia 24 de Nissan, o primeiro dia do calendário religioso, na realidade é o que vale, porque o calendário civil eles inventaram por conta deles. É o que começa em setembro. Para Deus, o calendário que vale é o calendário que começa em Nissan. Porque ele fala lá em Êxodo, é capaz da gente ver o texto aqui. Esse vos será o principal dos dias, dos meses. E Êxodo 23. E esse 12 também, quando Deus deu a 10ª praga, primeiro mês, a festa da Páscoa, né? Primeiro mês de Nissan. Deixa eu ver se é aqui o 23. Eu anotei o 23:15 aqui. Guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abib, porque dele saíste do Egito. Então deve falar em Êxodo 12, 12 e 2. Que fala que esse será o principal dos meses, né? No versículo 12. Eu lembro desse texto, não lembro onde é que ele está. Aqui, ó. Êxodo 12, 1 e 2. E disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. É o mês de Nissan. É algo ali em meados, que atravessa ali do meio de março para o meio de abril. É alguma coisa que começa, porque isso tem a ver com as luas e etc., né, com as efemérides, com as transições planetárias e lunares. É aquele texto de Gênesis 1. Por causa do Rafael, toda vez que eu for ler esse texto, eu tenho que ir lá que eu confundo 13 com 14. Do Gênesis 1:14. Os luzeiros vos servirão de sinais, para estações, dias, noites e anos. Então, o principal dos meses, o mês número 1, o mês que encabeça o ano, é o mês de Abib. Abib em hebraico, depois que eles ficaram 70 anos no cativeiro. Abib não é babilônico, não? Não, o Abib é hebraico, o babilônico é o Nissan. Nissan é que é babilônico. Depois que eles ficaram 70 anos no cativeiro, aí eles absorveram a cultura, absorveram a linguagem, absorveram muitos dos costumes babilônicos. Bom dia. Porque isso é normal. Você começa, acontece até na escola. Você começa a andar muito com um amigo paulista, você começa a falar o meu, mano. Alguém que vem de outro estado começa a andar com os mineiros, daí a pouco está falando uai, trem e sou. Isso é normal, o ser humano é imitador por natureza, que é rapazinho ali, ó. Ele vai aprender o que ele vê.
que ele ouviu, que ele percebeu, é imitação. A gente aprende assim. O exemplo que está na sua frente vai te condicionando. E eles lá na Babilônia acabaram sendo influenciados pelos costumes, pelo modo de falar, de cantar e etc. Babilônia. O Natan, que eu falar em Florianópolis, ele falava de uma maneira assim daí, né? Às vezes tinha de pedir para falar devagar para a gente entender. Se tu queres, se tu não queres, digas. Eu uso muito tu, né, a segunda pessoa, e fala rápido. O Natan, até porque a gente pedia para falar devagar, porque senão ele ia embora. Ele fala, né? A minha Raquel, uma vez, ela ficou convivendo com um gaúcho, ela ficou falando agauchado. Na verdade, é pai. Cara, esse negócio de êxodo aí que fala os cruzeiros, eles eram sinais, isso aí não serve como pretexto para esse pessoal da astrologia. Também. Eles não pegam isso como pretexto. Inclusive. Ou realmente não, tem alguma coisa no céu que. A questão da astrologia e outras ciências, né, que envolvem essa questão de medições baseadas em astros, não é uma questão de que é verdadeiro ou é verossímil ou é mentira. A questão que Deus levantava para Israel é que ele não queria que isso fosse o que governasse a vida e as decisões dos judeus. Ele falou, quem vai decidir o que você deve fazer, ou querer, ou ser, sou eu. Eu não quero a influência da Aparecida, não é a do Norte, nem da Fátima, nem da de Lourdes, nem do São Judas, nem do astrólogo, nem da cartomante. Meu irmão mesmo, ontem eu visitei meu pai, e ele está ótimo, comendo, caramba. Resposta à oração, misericórdia, que bom. Você é misericordioso. E ele estava falando, seu Beto, você não vai parar de fazer filho? Não, meu irmão já tem 11. Com 6 mulheres diferentes. Porque ele estava me mostrando a foto dele, do filhinho mais novo dele, chama João, alguma coisa. Está com 3 aninhos, é o mais novo dele. Aí ele chama ele de Bululu, ele é bolinho. Falei, agora parou, né? Agora chega. Falei, não, ainda falta 7. Porque há muitos anos atrás uma cartomante falou que ia ter 18. Por enquanto ele tem 11, então na ótica dele que ele crê nessas coisas, ele acha que ainda vai ter mais 7, porque a cartomante falou. Então isso meio que governa a vida dele. E é isso que Deus não queria, que os judeus depositassem a fé deles, as decisões deles, em cima de outros e outras coisas que não fossem eles mesmos Deus. Então, você está falando que os luzeiros, está falando para Israel, que os luzeiros seriam como sinal. E aí? Não, aqui não está falando para Israel. Lá em Gênesis 1. Não, esse os luzeiros seriam como Não. O texto dos luzeiros está em Gênesis 1:14. O que nós lemos aqui em Êxodo 1 e 2 é que o mês de Abib seria o principal mês dos judeus, é o nosso janeiro. Não, mas também os judeus, eles têm toda a questão da lua nova, o calendário deles é baseado também na parte lunar também. Sim, que é um dos grandes na movimentação dos astros. É. Aliás, todos os calendários se baseiam nos movimentos de translação e de rotação das mais diversas referências. Tem os calendários lunares, os calendários solares, os calendários lunisolares, cada povo escolhe o seu. Os primários observavam o céu, o chinês, ele baseia o calendário dele, também baseado no... Não tem como o homem fugir dessa referência. Porque quando fica claro, você acorda. E quando escurece, dá choninho, você vai dormir. Não tem jeito. Isso é praticamente universal. O nosso próprio metabolismo ele é regulado em função dessas coisas. Então, é assim que a coisa funciona no plano físico. E o Sol, a Lua e as estrelas, elas estão aí exatamente para serem referências nos mais diversos níveis. Não apenas para você determinar o dia, o mês, o ano, mas também a proximidade de eventos e etc, etc, etc. E o Daniel está aqui no dia 24 de Nissan, sendo que ele pranteou e jejuou por 21 dias.
Ou seja, ele está pranteando e jejuando, clamando pelo favor de Deus, desde o dia 3. 3 mais 21 igual a 24. Ele começou a prantear no dia 3 e foi receber a revelação lá no dia 24, 21 dias depois, pelos motivos que a gente estudou na semana passada. Nesse período, entre o dia 3 de Nissan e o dia 24 de Nissan, o dia que ele começou a clamar até o dia que ele recebeu a resposta, nesse intervalo acontecia a festa mais importante da nação de Israel, que é a festa da Páscoa. A festa da Páscoa, por festa da Páscoa, compreenda-se aí também a festa dos asmos, que o judeu considera tudo uma festa só. A festa da Páscoa, propriamente dita, ela acontece no dia 14, e é dos asmos de 15 a 21. Mas, para o judeu é tudo uma coisa só. A festa da Páscoa, eles consideram que vai do dia 14 até o dia 21. E nesse período, são 3 festas, então, não é? A Páscoa, Asmo e Primícias. exatamente. Não tem mais uma também, não? Não, juntinha ali são só essas. Aí 50 dias depois vai vir o Pentecostes. E 5, 6 meses depois vai vir a festa da buzina, né, do chofar, das trombetas, do Yom Kippur, para depois entrar na festa das cabanas. Um dia nós estudávamos E essas festas, elas fecham com a parte escatológica também. Tem múltiplos significados, tipológicos, escatológicos, regulatórios, etc. Né? Então, quando você vai em Deuteronômio 16, Deuteronômio 16, 3. Oi! Deuteronômio 16, 3 diz o seguinte: olha lá dentro guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus. Porque no mês de Abib, que é a mesma coisa que Nissan, Abib em hebraico, Nissan em babilônico, né? Porque no mês de Abib o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus do rebanho e do gado, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome, que vai ser Jerusalém, lá no futuro. Nela, nessa Páscoa, nessa festa, nesse período, não comerás levedado, né, como um fermento. 7 dias nela, na festa, comerás pães árduos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia em que saíste da terra do Egito. Eu quero frisar aqui o pão de aflição. É incrível como é que Satanás faz tudo diametralmente oposto ao que Deus faz. A festa da Páscoa pagã, que é essa que a gente celebra, é a festa da alegria, é a festa do docinho, do chocolate, do gostoso. Essa é a Páscoa de Satanás. A Páscoa verdadeira é a Páscoa da angústia, da aflição, do pão ruim, do pão sem gosto, da erva amarga, da carne mal cozida, comer com um bastão na mão e a sandália no pé, porque qualquer hora eu vou tomar cocão. Essa é a Páscoa. Então eu quero destacar aqui o pão da aflição. O estabelecimento dessa festa da Páscoa, da parte de Deus para Israel, é para que eles nunca se esquecessem. Um dia você estava na pior, mas eu te tirei dela. Se hoje você é alguma coisa, é porque eu te libertei, que Páscoa é a libertação. Era para você ser escravo até hoje, e não é, porque eu fiz alguma coisa a seu favor. Esse é o sentido da Páscoa, da festa da Páscoa. É isso que Deus quer que o judeu se lembre para todos os séculos. E séculos e séculos. É uma festa perpétua. Ela já acontece há 3.500 anos. Todo ano o judeu celebra a Páscoa, celebrou agora em março, vai celebrar no ano que vem, vai celebrar em 2015, vai celebrar em 2030, vai celebrar dentro do milênio, vai celebrar dentro da eternidade, quando os céus e terra novo já tiver sido criado. É algo para eles lembrar para sempre, perpétuo, nunca mais vai deixar. E o judeu
extremamente zeloso nisso. Tem sites sobre isso, outro dia eu estava visitando. Como celebrar a Páscoa, como preparar os pratos da Páscoa, acender as velas nas horas certas. Tem todo um ritual. Apesar de ser uma festa diretamente para judeus, É exclusivamente judaico. A igreja não tem nada a ver com está a tudo perpétuo, né? Nós vamos poder participar na eternidade porque vai sempre ser celebrado. Porque o Cordeiro de Deus que tirou o pecado de Israel é o que tira o pecado do mundo. Que é o nosso poder pascal. Que é o nosso poder pascal, de acordo com o Coríntios. Mas não é uma festa que nós temos a obrigação de guardar. O crente, o nascido de novo da igreja, não é obrigado a guardar o sábado, não é obrigado a essa coisa. O judeu é, nós não. Exclusivamente para Israel. O judeu é, nós não. Tem uns bobão aí que quer guardar sábado, ainda guarda do jeito errado. E o sábado está no mandamento. É um dos mandamentos. Para Israel. A lei é dada para Israel. Se você tentar cumprir uma coisa que foi dada a Israel, você vai É porque, na realidade, o cristianismo global, mundial, é um sincretismo de babilonismo com judaísmo distorcido, deturpado. Você está falando aí que essa Páscoa aí, né, que você deu exemplo, que vai ser, que ela é a Páscoa judaica, né? Não é essa de docinho. Só existe a Páscoa judaica. Então, não, mas tem essa ainda de Satanás, né? Isso é paralelamente, né? Mas você citou que a Páscoa judaica, ela, né, a verdadeira, era aquela de pão sem gosto, com erva amarga. Pão da aflição. Mas que ela é perpétua. Vai se dando milênio e eternidade. Mas já vai ter Cristo, que é a Páscoa verdadeira. Sim. Entendeu? Mas, e aí, mas essa Páscoa aí, com pão sem gosto, essa coisa com erva amarga, isso vai continuar? Vai. Mas aí, como É que perpétua. a Páscoa verdadeira que é Cristo? Lá, está lá o E ele, como judeu, vai celebrar com eles todos os anos, pelos séculos dos séculos dos séculos. Mas não aguardando um bocão, né? Não com, igual você falou, com o Renan lá e aguardando um bocão. Essa foi só na primeira vez que foi assim. Tá. Depois é só para lembrar. Eu acho interessante a outra questão que foi colocada um pouquinho antes do estar colocando. Fazer a sua inserção. É que na realidade nós temos o mundo ele celebra essas festas paralelas àquelas que são corretas e que estão relacionadas a Israel, ao seu povo separado, santo e tal. Mas é interessante a igreja hoje, porque a igreja, eu não vejo isso como uma coisa ruim, não. É evidente que há de se ter um cuidado quando você, por exemplo, fala de gente que guarda o sábado e não guarda corretamente. Existem certas coisas que as pessoas fazem, mas eu acho que inconscientemente também as pessoas fazem porque, na realidade, todos nós gostaríamos de ser judeus, povo escolhido, santo, separado, e a gente também vem aqui no domingo, a gente faz questão de estar aqui, participar da ceia, das atividades, né, da comunidade, dos juízes, mas na realidade nós todos gostaríamos também de ser, sabemos que não somos, Mas não vai ser nunca. separados, nós não vamos ser Nem eles nós, nem nós eles. mas Por mais que eu queira ser o Fábio Assunção, que é um gato, ele nunca será eu, nem eu ele. Você parece com ele. a gente continua, mesmo assim, ainda fazendo coisas que a gente não discerne, porque não é sim, a gente não percebe muitas coisinhas. Então é difícil a gente, de repente, contar um dia que se contar. Mas, na realidade, a nossa vocação é maior e melhor do que a deles. Não, Porque a deles é terrena, a nossa é celestial. Não, claro. Mas é procedente isso que você falou. Só um comentário. Sim, senhora. Grita aí para sair na câmera. Então grita aí. Tá? Não sabem da sua defesa. Porque dissolveu o campo da diabo. Não necessariamente. Não, mas eu estou falando assim, da época da Não, ninguém sabe qual o seu tribo. não sabe qual é a sua tribo, não sabe. Eu estava estudando isso essa semana, tem uma forma de determinar. Não, Pelo brasão de família. É porque, o geral, há pouco tempo descobriu que a linhagem dele é de Deus.
Não, isso é óbvio. Ali já fala. Ele é Oliveira? Não, mas não é por isso, mas assim, de uma Não é por isso. Eu estive estudando isso esses dias. Os oliveiras que vieram dos visigodos, que vieram dos judeus sefarditas, não, blá blá mas blá. ele descobriu há um ano e pouco, até conversou com os familiares, que realmente o pai dele, o avô dele, que veio com o pai dele, veio fugir de alguma situação, nunca falou o que era, porque não podia descobrir o que era essa história, né? E que foi parar lá naquela região tudo. E essa semana a gente estudando, da minha família também, do meu bisavô, do meu avô, por isso que é Silveira, Gonçalves, essas coisas. Então, assim, a gente não sabe. E pode ter muitas pessoas assim, eu até falei com ele, como que vai ser na época da tribulação essas pessoas que têm essa linhagem que não têm esse conhecimento? Como é que vai ser esse chamado, essas pessoas vão ter. É uma coisa que a gente não sabe. É só aquele que é o. Mas Deus tem controle disso. Exato, Deus tem controle. Quando ele vai chamar 2 mil de cada vez, quando ele chegar lá na sua bisneta, e falar assim, ô, vem cá que eu quero que você seja testemunha, ela vai saber, ele vai saber, ela era viu de sacar. O meu avô materno também, eu já tive meu avô paterno, agora meu avô materno essa semana, que é Ferreira Reis, que é da mesma linhagem. Eu falei, gente, então não tem pra ver onde ele for, porque tem alguma coisa aí que tá diferente. O judeu tem que estar na raiva para todo lado. Não, porque é uma coisa porque dentro do estudo que ela estava fazendo, hoje existe 14 milhões de judeus no mundo, praticando judaísmo. 3 Conhecidos. Não, 14 milhões de judeus praticantes da religião judaísmo, que é descendente de. Aí o que acontece? Esse é assumido. Esse aqui é a ONU, esse é a estatística da ONU, 14 milhões de judeus. Não, isso Mas, é a estatística dele mesmo. mas se você for olhar sobre descendente do sangue, são milhões, centenas de milhões. Todos nós. Aqui no Brasil, então, que deve ter judeu que não sabe que é judeu. Não, é interessante que ele fez um comentário para ela. Aquele judeu até tem 1 ano e meio, ela não sabia que era judeu. Não, e é interessante como é que Deus faz as coisas, porque automaticamente a gente não sabe. Mas, por exemplo, se alguém no futuro, por exemplo, nossos filhos, Isaac, Joel e Natan, já são nomes bíblicos com os sobrenomes de judeus, porque a gente nem tem consciência disso. Parece que Deus é um jeito. Provavelmente as tribulações pode ser até chamado para ser uma das 144 mil. Da igreja. Não, é arrebatado. Se não fosse da igreja, como que eles iriam ter consciência disso na situação? Como que Deus vai dar uma... É porque Deus ele tem controle. Deus vai dar uma mudada. Por exemplo, a minha família que não é crente, só eu sou, e o restante, a família dele. Como é que chamar isso? Se bem que tem uma questão também que não sei se entra nisso. É interessantíssimo esse tópico que está sendo levantado, mas também tem uma parte que fala, por exemplo, na Bíblia tem aquela história onde se reuniu o povo judeu de novo depois do cativeiro, e o povo tinha se misturado com os povos ao redor, e tiveram filhos. E houve aquele caso que eu não estou lembrando agora, Neemias, que arrancaram o cabelo dele, ó, que vergonha na cara, e houve uma separação de novo. Quer dizer, judeu mesmo entre eles, mas e a ramificação, ele deu uma peneirada, né? E a ramificação ela continuou ao redor, porque houve filhos, tiveram-se filhos. Então a gente talvez, no caso, não sei se isso cabe na colocação, que foi distribuindo e tal. Quer dizer, hoje é muito difícil. Existe o judeu mesmo, existe o judeu mesmo, que era por parte de Cristo, que fala que todo aquele que pratica o verdadeiro judeu. Daí você tem essas questões, né? O fato estamos na linha da subida. E mais judeu ainda é aquele que nasce de novo dentro da igreja, que anda nas pisaduras de Adão. No caso do meu pai, o pessoal, segundo as pesquisas, fala que a família Oliveira são, descendentes judeus, são excelentes ferreiros, trabalham com ferrovícoros, né? E o meu bisavô era judeu mesmo, judeuzão, praticante. Já meu pai, em 1939, veio do sul da Bahia, do norte de Minas, para Montes Claros, o tio dele, Jacob, e ele, Teovinha, que é a prima dele, para trabalhar na ferrovia em Montes Claros, como ferreiro. Na ferrovia federal. E outra coisa interessante, dessa história, nós estamos descobrindo uma nova história. Por exemplo, eu tenho uma foto. Genealógico. Eu tenho uma foto do meu avô, ele era maquinista da ferrovia federal também. Na frente do uma foto.
esses ferroviários são os Eu queria oliveiros. outra coisa, mas eu É. estou falando assim, é o filgueiro, entendeu? Que é a ramificação. É uma coisa E diferente. meu pai, minhas 5 irmãs casaram na igreja católica, ele nunca entrou na igreja católica. Ele era na porta da igreja que não entrava. Ele não era evangélico, não era nada. A noiva entrava sozinha. Sozinho. Ele tinha suas rezas, tinha tudo isso, mas ninguém nunca aprofundou, porque ninguém conhecia, ele sabia ele tirava na sala. Não, você vê como é que o judeu ele é zeloso, né? Pode ser um judeu perdido lá nos cantões de Mosclávia, ele respeita a fé. Se minhas irmãs perguntavam para ele, eu não sei qual é a resposta. Mas ele na porta, ele ficava na porta, ele não entrava na católica. Não era evangélico, ele era nada. Ele já sabia onde o diabo mora. Mas e uma mulher... Cheio de imagens, né? Os judeus. Uma mulher ou vice-versa. Assim, um cônjuge, por exemplo, um é judeu e o outro não é. Aí a parte que não é judeu se torna judeu? Aí entra naquelas várias variações que o dia. Por exemplo, né? O totalmente judeu, meio judeu, um quarto judeu, um terço judeu. Tem os prosélitos que são. Mas eu caso com a judia, por exemplo, eu me torno judeu? Não. Não, vamos supor, eu não sou nascido de novo, por exemplo, caso com a judia, aí eu me torno judeu. Se você circuncidar e praticar o judaísmo, sim. Ele tem que passar pelo batismo da mikvah Mas na carne. para morrer para você conhecer na na carne. Não. Você tem que se naturalizar. Mikvah. Dá uma vontade. Cortar a pontinha lá, aí você naturalizou o judeu. E circuncida. Então, mas eu estou citando esse pão da angústia, que é o pão que é comido nesse período de 14 a 21 de Nissan, porque o hebraico meio que brinca com a sonoridade e a significância das palavras, quando ele fala assim, ó, no versículo 3, manjar desejável não comi. Manjar desejável no hebraico, aqui no original, é pão de prazeres. Pão de prazeres. Ele está fazendo propositalmente uma contrastância, um contraste com o pão de angústia lá da Páscoa. Ele está falando, ó, ainda que de acordo com a lei, eu só tenho a obrigação de comer o pão da angústia no dia 14, que é o dia da Páscoa, que eu digo que Deus exige que se coma o pão da angústia, para lembrar a libertação. Eu vou comer o pão da angústia do dia 3 até o dia que o Senhor me responder. Depois do dia 24. Porque isso é um costume judaico. Porque o jejum é uma forma de se humilhar diante de Deus. Tem várias formas de se humilhar diante de Deus. E a público vestido, como é que é? Eu tinha um antigo chefe, uma vez eu cheguei tão descabelado, despenteado, na época de segurança, você tem que ir com a bota toda engraxadinha, a camisa até com o rio, e eu cheguei todo mastigado, a camisa toda mastigada, eu estava meio abacalhado, estava mulando na época, quando você estava abacalhado. Ele falou assim, você acha que você vai pegar serviço todo malacafento desse jeito? Eu gostei dessa palavra, malacafento. Então, o jejum é uma forma de se malacafentar diante de Deus. Você fala assim, olha, eu sou um mulambo, eu sou um malacafento, eu sou nada, eu sou um zero à esquerda. Você é Deus, você é tudo, você é poderoso, você é o Elohim, o que manda, e eu não sou nada. Eu estou aqui com fome, eu estou aqui mal vestido, eu estou aqui com terra na cabeça. Isso era se humilhar, de acordo com a cultura judaica. Se ficar maltrapilho em público, a pessoa era rei. O próprio Deus deu uma palavra de juízo para Acabe, de Jezabel. Acho que eu citou isso em pregações. O Acabe, ele era mal acompanhado, ele era bem intencionado, mas ele era mal acompanhado. Ele se humilhou quando ele recebeu essa palavra, ele temeu. E ele ficou malacafento, maltrapilho, mal vestido em público, com a cabeça cheia de terra e jejuando. Aí Deus falou para Elias, volta lá
e fala com o Acabe que porque ele está se humilhando diante de mim, esse juízo não vai cair nos dias dele, vai cair nos dias dos filhos dele. Porque Deus é assim, se você se humilhar, ele não tem como ele recusar. Um coração quebrantado e contrito, ele nunca, jamais, de modo algum, recusa. Se você estiver pisando na bola feia, eu te dou uma dica: se humilha diante de Deus, que ele revolve. Ele vê o coração também. Não adianta só você fingir, não. O exterior tem que refletir o interior. É o Davi, o homem segundo o coração de Deus. Puxa vida, na hora que o Natan chegou para proteger, eu pisei na bola, Deus. Pisei, e eu vou externar isso. Com jejum, com humilhação, com coração, com tudo. Esse aqui, eu não sei aqui. Ele que foi preso. O Manassés. Manassés. E esse pisou na bola muito pior do que o Davi. Usava o gancho do tesouro. Ele queimava os filhos. Aí ele chorou, se humilhou. Bom, Deus revolve, Deus radia. Foi. Pão de prazer eles não comiam. Aí eu sempre tenho a impressão assim, de que ele teve abstinência de tudo que era prazeroso e se alimentava do que era ruim. E isso para ele não deu coisa. E eu sempre tive essa impressão. Agora que você voltou lá no jejum da época da Páscoa, porque é exatamente isso. Ele tinha obrigação de comer o pão da amargura só no dia 14. Ele ficou sem comer por 21 dias. O pão de prazer. Porque ele tinha direito. Você já foi na casa de rico? Rico. Como é que o talher é bonito, a mesa é bonita, a cozinha é cheirosa, os pratos são bacanas e o rango é legal? Imagina ele era o segundo do império que mandava no planeta. Ele devia ter acesso a comidas maravilhosas. E ele falou assim: eu abro mão disso. Eu abro mão do pão de prazer e com o pão da angústia, sem ter a obrigação de comer, porque Deus, eu estou mostrando isso, que eu tenho interesse em que você me revele o que você está planejando com o meu povo. Eu estou preocupado com o meu povo. Meu povo voltou lá para a terra, está lá, apanhando lá para reconstruir o templo lá. Eles recebiam notícias de Esdras, do que estava acontecendo. A gente tinha 2 anos que eles tinham voltado. Aí, é só ler Neemias e Esdras principalmente. O templo está sendo reconstruído e está sendo difícil. E ele está clamando a Deus o favor de Deus. Terminar? Então, a pergunta, ou a conclusão que eu estou chegando é que de qualquer É um comentário. Não, é porque eu queria saber assim, o jejum dele não foi aquele jejum absoluto, foi das coisas boas e agradáveis. Mas ele não ficou 21 dias em jejum absoluto. Não é jejum absoluto. Ele se hidratava, Ele tomava água e comia pelo menos. Quando você estuda jejum, o Daniel é muito citado por causa desse jejum e do jejum lá do capítulo também, que é o jejum daquilo que é agradável. Do que é prazeroso. Ele não comia mais os pães de prazeres, ele não comia carne, ele não tomava vinho. Não é impressão, o fato é esse mesmo. É o fato é esse mesmo. Exatamente. Ele ficou só no pomado, vamos dizer. Pomado. Ô Carlos, Oi. quando estava rolando essa súplica de Daniel, desde a semana passada eu estava tentando perguntar, mas acabei que esqueci. No mesmo momento que estava rolando essa situação, estava rolando Neemias, estava rolando Esdras? Sim. Cronologicamente estava acontecendo situações. Eles eram contemporâneos e estavam vivendo esse mesmo momento. O Daniel vivia, o Neemias vivia na mesma época, o Esdras. Sim. Porque em 539 a.C., Ciro autorizou os judeus liberou eles do cativeiro. Pode voltar. Se você é judeu e quer ir embora para sua terra, está liberado. Porque antes era o seguinte, igual o muro de Berlim. Durante 30 e tantos anos, muita gente morreu de bobeira. Eu fico vendo a história do muro de Berlim, é uma coisa ridícula. O cara sai correndo, vou tentar pular no papado, os caras fuzilavam o idiota lá, ficava aquele cadáver retardado, agarrado lá naqueles arames papados. Hoje em dia você vai lá, coce, faz xixi, chuta, vai para lá, vai para cá, do tanto que você quiser. Está liberado, não tem separação de Berlim Oriental, Berlim Ocidental, mas durante 30 e tantos anos era assim. Naquela época, você é cativo judeu aqui na Babilônia, tentou fugir, flechada nas costas.
O Ciro tomou posse em 579, falou, se você é judeu, você ir embora, você vai, se você não quiser, você fica. Você está liberado. Abriu a porta da cadeia. E muitos judeus se tornaram. Lá em Neemias fala, tantos mil da tribo de fulano, tantos mil, é só ler o livro. E ele retornou, e 2 anos depois da autorização para retornar, está aqui Daniel orando. Porque Neemias, Esdras está lá com o povo, lá reconstruindo o templo, está tendo oposição. Aconteceu, Daniel também viveu. Ele está angustiado com a situação. Está tendo oposição do Sambalá, daquela galera lá. Satanás está tentando de todas as formas impedir o reassentamento do judeu lá na terra. E Daniel está preocupado, ele era extremamente patriota, ele se sentia responsável, ele sabia que ele estava ali naquele lugar naquela hora, porque Deus queria usar. E ele está usando da influência, do poder que ele tem para favorecer o máximo Israel, inclusive em oração, intercessão e busca de revelação a respeito do que Deus está planejando, para ele agir de acordo com o plano de Deus. É que às vezes a gente tem não sei se é preconceito, tem umas regrinhas na cabeça da gente que a coisa é separada. Não é. Olha só, levou tantos anos para entender que essa situação pode ser de um momento só. Ezequiel está lá num canto, Daniel está no palácio, o Esdras e o Neemias estão lá na terra voltando. O Daniel, ele viveu até o ano 485, mais ou menos. A palavra não fala a respeito. O máximo que nós temos dele até, assim, por escrito, é esse ano 537 a.C., que é o terceiro ano de Ciro. 517? Pois é. Porque... Mas a tradição diz que ele viveu até beirando 100 anos, ele foi enterrado num lugar chamado Suzã, que era a cidade favorita dele, e tem esse mausoléu dele lá até hoje, do Iraque. Neemias, é um pouquinho já próximo do ano 500 a.C. Sim. Não é? E a última passagem sobre Daniel é lá em 537. Então, provavelmente, essa notícia chegou ao conhecimento de Daniel, que Neemias deve estar lá, mas não foi simultaneamente isso que está acontecendo, não. Foi um pouquinho, provavelmente no final da vida de Daniel, que Neemias... Não, sim, foi no final, mas os acontecimentos cronológicos não perdoam. Ok. Não é isso que você falou? Exatamente. Existe uma contemporaneidade, ela falou, ou... Essa revelação de Daniel foi bem antes de Neemias e Esdras irem, entendeu? Era uma profecia. Eu tenho até escrito aqui, ó, eu estava pulando. Embora o altar tivesse sido criado e a fundação do templo colocada, Esdras 3, a obra havia sido suspensa por causa de oposição, Esdras 4, de 1 a 5 e 24. Tudo isso era uma grande preocupação para Daniel. Daí o jejum, que foi uma preparação para a revelação que ele vai receber. Ele tinha a obrigação de comer o pão da angústia só no dia da Páscoa, propriamente dito, que é o dia 14, mas ele o fez desde o dia 3 até, falei, eu vou ficar nessa tenta de responder, Deus. E ele ficou até o dia 24, por 21 dias. Eu ia citar aqui Atos 23, 12. Isso era uma prática judaica. Deus, eu não abandono esse jejum enquanto eu não tiver essa resposta. É uma forma assim, meio que de pressionar Deus de uma forma positiva. Esse Atos 23, 12 que eu estou citando é aquela circunstância em que o judeu, Cristo falou, vai ter uma época em que eles vão perseguir vocês da igreja, achando que com isso eles estão prestando serviço para Deus. Que eles, como judeus que tinham recebido o Shema, a revelação, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, isso aí é uma seita. A seita do Nazareno, a seita do caminho é maldita. E eles perseguiam os recém-nascidos de novo. E o Paulo, eles odiavam o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, ele arrebentava mesmo. E eles fizeram o seguinte, ó, vamos fazer um jejum, enquanto esse cara não morrer, a gente não come. Eles estão sem comer até hoje. Ou seja, era uma prática judaica insistir no jejum e na oração até que se alcançasse um objetivo. Que foi uma coisa que Jesus Cristo exortou tanto, né, a respeito dessa questão da perseverança. E o Daniel está nessa. Vou ficar comendo pão da angústia até sem mesmo morrer. E não vou, só para fechar o versículo 3, né?
Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entrar na minha boca, conforme Elaine comentou. Ele só comia o básico para sobreviver, mas um gostoso delício maravilhoso não, que tinha na mesa dele todo dia. Nem me untei com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. A questão do untar, a pessoa se... o que essas mulheres quase puderam ter feito hoje. Mulher não gosta? Pode ser que seria o próprio se lavar. Só sem tomar banho. É um ato que simboliza: eu estou de bem com a vida, eu estou perfumado, eu estou lindo. O lambuzar o rosto com óleo na cultura judaica era exatamente essa mesma questão de vaidade aí. Estou bonito, estou lindão, estou lisinho. É um ato que simboliza estar de bem com a vida. Estou gozoso, estou alegre, estou de bem com a vida. O Daniel, ao não se lambuzar de óleo, né, não se untar com óleo, ele está falando assim: estou de mal, estou angustiado, estou triste, estou preocupado, Deus. Não vou nem passar meu papo na banda hoje. Não vou nem dar mão para a vaidade. Portanto, o ungir-se com óleo seria inconveniente para alguém que queria expressar dor, aflição e preocupação. Amós 6,6, só porque agora eu estou curioso, porque quando eu li esse texto, Daniel, Oséias, Joel, Amós. Amós 6,6 fala o seguinte: ó, que bebeis vinho em taças e vos ungis com mais excelente óleo, mas não vos afligis. Ou seja, a aflição contrasta com ungir com óleo, beber vinho. Se alegrar, o sino vai descer. E segundo Samuel 14:2, são exemplos de como o ungir com óleo era uma evidência de alegria, gozo, estou de bem com a vida. E isso seria inconveniente para Daniel naquele momento. Que é a questão lá daquele rei lá, na Nabucodonosor, que a unha foi crescendo, tudo meio mato, igual não tomava bem nem nada. Pastor. Segundo Samuel 14:2, diz o seguinte: mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia e lhe disse: finge que estás profundamente triste. Isso é o conselho de uma bruxa aqui por salão, né? Finge que estás profundamente triste, põe vestidos de luto, não te unjas com óleo. Expresse dor, aflição. Porque se você ungir com óleo, parece que você está aflito, mas está aflito, você está ungido. Então, o que Daniel está dizendo aqui no verso 3 é: eu estava preocupado com o meu povo retornando lá para Israel. Fiquei comendo pão da angústia, nem demonstrei alegria. E vou ficar nessa até Deus responder. E Deus respondeu. Não demorou porque ele quis, não. Demorou por causa daquilo que a gente conversou semana passada, porque houve oposição de Satanás. Amém? Podemos orar? Paizinho, em nome de Jesus, te pedimos pela tua bondade, pela tua misericórdia, são a causa de não sermos consumidos. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, de estudar a tua palavra e ouvirmos a tua voz. Ser conosco no restante dessa reunião, desse culto, nos dá unção, dirige tudo que for feito, para que em tudo o teu nome seja glorificado.